Fala pessoal, boa tarde a todos vocês. Como estão todos? Jane, Wilson, Deus abençoe, sejam bem-vindos aí. Estamos chegando para fazer uma live aqui rápida com uma palavra para o teu coração. Tava agora aqui, estou no mercado, né? Vim trazer aqui um pessoal que nos pediu uma gentileza. E eu vim fazer compra aqui em Curitiba, tá chovendo. Tá começando a esfriar, vem uma frente fria aí, diz que forte, né? A Rô também entrou, Deus abençoe, Rô. Seja bem-vinda. E Deus me deu uma palavra aqui, eu queria compartilhar com vocês. Se vocês aceitarem, logicamente, a gente vai estar lendo para vocês. É coisa rápida, só para você entender algo que Deus tem para você, para mim, para nós, né? Às vezes a gente se pergunta assim, qual que é a vontade de Deus para minha vida? O que Deus tem para mim? Certo? E eu estava lendo a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 12, no verso 2. Eu achei muito interessante essa passagem e eu quero ler para você. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é o projeto que Deus tem para minha vida? Né? Às vezes a gente se pergunta isso, né? Até mesmo quando as circunstâncias, Vilma, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Quando as circunstâncias dizem ao contrário, né? As pessoas ficam se indagando, Júnior, Deus abençoe. Aí você pode perguntar assim, qual que é a vontade de Deus para minha vida? O que Deus tem para mim? Qual que é a vontade dele para mim, para minha família? O que Deus quer de mim? Quem já fez essa pergunta ou já se fez essa pergunta sabe, né? Como que funciona e o porquê e quando nós fazemos essa pergunta. Olha só o que diz o texto. Vou ler para você, você vai entender a vontade de Deus para você. Romanos 12, 2 diz assim, ó, e não vos conformeis, certo? Com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento agora, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para você, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar, eu vou dizer até 4. A primeira é que você não se conforme com as coisas desse mundo, para que você não entre no mesmo embalo, numa linguagem mais nova, né, mais atual, para que você não venha fazer ou viver aquilo que o mundo oferece. Quando a Bíblia fala mundo, não está falando da parte biológica, assim dizendo, está falando do sistema mundano, né? As coisas que acontecem no mundo, né? As mentiras, as bebedices, as roubalheiras, as corrupções, os danos que são causados ao homem e à natureza, né? Ao sistema que nós vemos hoje, que é só dinheiro, 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 compra, poder, certo? Pessoal que tá entrando, beijo no coração de vocês, abençoe. Fica comigo e a gente já vai encerrar, tá bom? Mas a primeira vontade de Deus para a tua vida é essa aqui, ó. Que não vos conformeis com esse mundo, certo? Segundo, vou citar mais uma, já está aumentando aqui, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todo dia Deus tem algo novo para te dar. Todo dia Deus tem algo novo para te dar, para te revelar, para te mostrar. E quando você aplica a tua mente a entender as coisas de Deus, a buscar a Deus, o teu entendimento ele é renovado, certo? Aquilo que é velho vai ficando para trás, coisas novas vêm, descem sobre a tua vida e você começa a viver o novo de Deus, certo? Eu fiquei depressivo um período, quando era mais novo, um período assim longo, sabe? Sofri bastante com isso, eu brincava, né? Coisa de homem, né? Acho que, enfim, eu falava assim, quando alguém falava, fulano lá tá depressivo e tal, eu falava, olha, isso é falta de trabalho e tal. Eu falava de uma forma pejorativa, má, né? E até que eu passei por isso. E eu lembro que a mente sempre ficava ligada no passado. Só nas coisas ruins que aconteceram, era só pensamento ruim, maligno. Até que Jesus me libertou, me dobrei perante Ele, comecei a pedir misericórdia, compaixão, e Deus me libertou. Aí a minha mente começou a mudar. Os pensamentos começaram a ser outros. Aqueles pensamentos de derrota, de tristeza, que nada dava certo e não ia dar,
que Deus não era comigo, que eu ia morrer, enfim, só pensamento ruim, aquilo tudo saiu da minha mente. E Deus, ele renovou o meu entendimento. Então essa é a segunda vontade de Deus para você. Transformação pela renovação do nosso entendimento. Certo? A terceira é para que você experimente. Deus quer que você experimente, que você sinta o gosto. Do quê? Da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. É os 3 pontos que eu queria citar aqui. Então, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é porque Deus é bom. Deus, ele não faz nada por você e para mim e para nós esperando que você o retribua e dê algo em troca. Não. Deus, ele faz porque ele é bom, porque ele ama. A pessoa que é boa, ela faz, ou ela pratica, exercita a bondade, não porque ela quer algo em troca, é porque ela é daquela maneira. E Deus é bom. E Deus quer que você experimente a bondade dele também, que você exercite a bondade que ele tem para você, para os outros também. Deus quer que você deguste isso, que você experimente a bondade dele. Eu já vi a bondade de Deus em muitas vezes, principalmente quando eu pecava, caía e errava. Porque a bondade de Deus, ela é acima da nossa, é totalmente diferente. Deus abençoe, irmã. Luciane também, o pessoal que está entrando, Deus abençoe. Rejane que tem curtido, obrigado, Rejane. Então, assim, eu experimentei disso com Deus, geralmente quando eu achava que o castigo viria. Eu pecava, caía, errava, eu tive um pecado que eu caía direto. E eu achava que o castigo vinha, que a coisa ia ficar feia pro meu lado e tal, aquele peso. E às vezes eu ia orar, pedia misericórdia, eu sentia o abraço do Espírito Santo, a bondade dele na minha vida, e eu via que Deus me supria. Então Deus quer que você experimente isso, e ele vai experimentar. A penúltima coisa, pra gente já encerrar e não ficar longa a live, a vontade de Deus é agradável, ela te agrada. Você vai se sentir agradável, ou melhor, você vai sentir aquilo que é bom no teu coração, alegria, paz. Toda a vontade de Deus, ela nos traz paz, e não insegurança. Raquel, Deus abençoe. Suzelei, Deus abençoe. Alessandra também. Kênia. Então, tudo que Deus faz por você e para mim, ela nos ocasiona paz. Nicole, Deus abençoe. Priscila também. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó: as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não nos acrescentam dores. Se vai te acrescentar dor, não é bênção. Fácil de saber. Quando você for fazer um negócio, quando você for entrar em alguma questão, enfim, se você quiser analisar e saber, é bênção em Deus ou não é? Põe no papel tudo, desde o financeiro até o espiritual, coloca lá. Faz um balanço, vai me ocasionar dor? Vai me acrescentar preocupação? Vou esquentar a cabeça demais com isso? O negócio vai me apertar? Não é bênção. Porque as bênçãos de Deus nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Certo? Por último, a vontade dele é perfeita. Perfeita. Deus não deixa nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. E ele tem o melhor para a tua vida, a perfeição dele para a tua vida está hoje na palma das tuas mãos. Basta você dizer sim. Se é perfeito o que está acontecendo comigo, é porque é Deus. Se não é, porque eu coloquei a mão. Se é perfeito o que eu estou passando hoje, ou aquilo que virá para mim amanhã, é porque é a vontade de Deus. Por isso que quando nós estivermos no céu, nós vamos ter um corpo perfeito como é o de Cristo, sem pecado, sem choro, sem morte, sem enfermidade, sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem sofrimento, certo? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá bom? O desejo de Deus hoje é que você viva isso, né? Que não fique só na palavra, mas que você tome posse disso e você possa
viver o melhor de Deus na tua vida, tá bom? Certo? Esses são os pontos que eu queria falar para vocês. Eu tô aqui no carro, Deus me deu essa palavra agora, eu parei para falar um pouquinho. Vou baixar a live e compartilhar nos demais canais aí, né? Instagram, Facebook. E eu creio que Deus há de fazer grandes coisas na tua vida, se você crer, tá bom? Qual a vontade de Deus? Que você não se conforme com as coisas do mundo, primeiro. Segundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse é o segundo ponto, certo? Terceiro, para que experimenteis o experimento, né? Eu falei aqui sobre a experiência que você tem que ter com Deus. Já citei, já estou encerrando, né? Já dei uma explanada para você. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Esses são os pontos que eu queria falar para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e faça de você uma pessoa feliz. Que Deus possa honrar os teus sonhos, te abençoar, e que você receba de Deus essa vontade perfeita que Ele tem com relação à tua vida, à tua casa, à tua família, tá bom? Deus te abençoe, ótima tarde, que o Senhor venha fazer a vontade dEle se realizar na tua vida e você possa ser grato por aquilo que você tem recebido. A vontade dEle se realizar na tua vida e você possa ser grato por aquilo que você tem recebido da você. Deus abençoe.